Fala galerinha, bem-vinda para mais uma aula de história e hoje a gente vai dar uma retomada sobre a vida na pré-história. Todos nós sabemos que a pré-história ela é o período histórico que antecede o quê? A Idade Antiga, que é o período antes da escrita, correto, né? Então nós sabemos que a pré-história ela pode ser dividida em paleolítica, neolítica e Idade dos Metais, ou facilitando, idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais. A gente já se situou, todo mundo já entendeu, né? Podemos continuar? Então, a gente vai falar sobre dois termos muito importantes que vão andar com a gente aqui por um tempinho. A gente vai falar sobre os nômades e sobre quem? Sobre os sedentários. Os nômades eram aqueles grupos de homens que não tinham moradia fixa. Eles mudavam de lugar atrás do seu alimento. Ou seja, eu estou no lugar A e nesse lugar A acabou todo o alimento. Eu vou para o lugar B em busca de mais alimentos. Além de nômades, eles podem ser chamados de coletores e até mesmo caçadores. Além do termo nômade, nós vamos ter o termo sedentário. Sedentário não é apenas aquele que não vai caminhar, que não faz atividade física. Sedentário é aquele que estabelece moradia fixa em um próprio lugar, ou seja, ele tem condições de morar, de se fixar em um lugar, em um território. Então, nômades e sedentários são termos totalmente opostos. Nômade não tem moradia fixa, sedentário tem moradia fixa, beleza? É importante a gente falar que o homem conseguiu se tornar sedentário graças à agricultura. Foi quando o homem entendeu que da semente nascia vários alimentos que ele consumia. Então ele começou a plantar, ele começou a utilizar a terra como fonte de alimento. Olha só que interessante. Se eu posso produzir o meu próprio alimento, eu não preciso ficar saindo de um lugar para o outro em busca dele. Concordam comigo? Né? É bem tranquilo. Além da agricultura, com o tempo, o homem ele passou a entender que ele podia também criar animais. E ele começa a colocar animais selvagens em bando, em cercados. E para isso, quem auxiliava ele era o lobo. Por isso que vem essa história que o cachorro ele é o melhor amigo do homem. Então, para cercar animais, mamíferos, em cercas, em cercados, o lobo auxiliava o homem. Olha só que legal. O homem agora ele tem agricultura e ele tem pecuária. Ele pode se alimentar de coisas que nasceram da terra e ele pode simplesmente ir no seu cercado e, utilizar a carne do animal que está lá para se alimentar. Não só a carne, Dependendo o gado, o mamífero, ele pode utilizar o leite, ele pode utilizar a sua pele, Ele pode utilizar muitos recursos daquele animal. Então, o homem vai deixar de ser sedentário graças a isso. Quando eu falo o homem eu falo no geral. Eu falo tanto o homem quanto a mulher. Porém, vale destacar que nesse período a agricultura ela vai ficar mais nas mãos das mulheres e a pecuária vai ficar nas mãos dos homens. Não é tipo assim, todas as mulheres ou todos os homens. A gente fala assim em alto nível, ok? Tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. O processo de sedentarização, do homem se tornar sedentário, aconteceu na Mesopotâmia. E para isso, para ele se tornar sedentário, tiveram que criar alguns instrumentos. Criaram um machado para limpar as áreas que iam ser cultivadas e o foice para colher. Claro, não vai imaginar que é um machado contemporâneo. É tudo pré-histórico, galera. É tudo feito de pedra ou sendo feito com pontas de metais. Sempre entendendo onde nós estamos da história. Ok? Bom, vamos lá. Continuando. Quando a gente fala de pré-história, você sabia que o Brasil também teve pré-história?
nós chamamos a pré-história do Brasil de história pré-cabralina, ou seja, antes de Pedro Álvares Cabral. Então, sim, galera, existia Brasil, existia vida, existia história aqui em nossas terras antes do encontro entre portugueses e indígenas. Você percebeu que eu não falei descobrimento? Porque falar descobrimento do Brasil é um termo errôneo, é errado. Então foi um encontro da cultura europeia, da cultura portuguesa, com a cultura que estava aqui. Foi um choque de culturas, foi um encontro. Então, galera, é verdade, né? Já existiam pessoas aqui. Você não acredita, mas é verdade. É tão verdade que os estudos mostram que o primeiro grupo de homens que migraram para onde seria o Brasil foi há mais ou menos 11 mil anos atrás. Lembra quando vocês falavam assim para mim? Ah, professor, mas 50 anos é muito, mas 100 anos é muito. Galera, 11 mil anos atrás é algum tempo significante para a história, né? Então, é um período meio longo aí. Então, faz tempo. Professor, né? Ah, o professor fica falando de tempo aí, mas como sabemos disso? É fácil. Na história, explicamos tudo através de vestígios. Você lembra quando a gente estava vendo a Lucy? Então, aqui no Brasil também foi achado um fóssil. E esse fóssil foi chamado de Luzia. Os vestígios, né, achados referente a Luzia, mostravam que ela e o seu grupo já sabiam controlar o fogo, suas armas, né, elas eram típicas da pedra lascada e já enterravam os seus mortos. Então a gente está falando de um grupo já evoluído da pré-história. Você está vendo? É o nosso território, cara. A gente está falando de pré-história aqui no Brasil. Então, tem coisas legais para serem ditas aqui no Brasil. Não é apenas lá fora. O Brasil também é legal. O nosso Brasil tem muita história. Antes de Cabral e pós-Cabral. Tá ficando interessante, não tá? Ó, se liga aqui. Os nômades que aqui estavam, eles não buscavam abrigos em cavernas, mas sim próximos a riachos. Sabe por quê? Olha só como eles eram inteligentes. Perto dos riachos, a água era fértil, então tinha árvores que podiam dar o quê? Frutos, e desses frutos eles podiam se alimentar. Quer ver a coisa ficar mais louca ainda? Se você acha que isso é tudo, você tem que saber que quando a Luzia, né, a Luzia que a gente falou, ela viveu aqui na pré-história do Brasil, ela não estava sozinha. Ela tinha com ela uma megafauna brasileira. Como assim megafauna, professor? É fácil. Haviam animais extremamente gigantes, tipo assim, tatus enormes, bicho preguiças enormes, e eles eram realmente muito grandes. Tipo assim, pensou você tá andando por aí e do nada você encontra um bicho preguiça de 4 metros. Foi mais ou menos isso que a Luzia via aqui no Brasil. Aí você fala, professor, e como que não existe, tipo, animais enormes hoje no Brasil ou no mundo? É fácil, né? O tempo muda tudo. Nós vimos isso nas aulas de história. E os animais, eles também tiveram que se adaptar. Segundo Darwin, a teoria da evolução, né? O mais forte é aquele que se adapta. Então, aqui no Brasil, com o nosso gigantesco calor, o nosso clima, a nossa temperatura, eles foram tendo que evoluir com o passar dos anos e eles tomaram, né, formas menores. Ainda bem, né? Porque pensou um tatu de 2,5 metros? Então, galera, a nossa aula de hoje é isso, é tranquilinho. É importante saber os termos nômades e sedentários, o que causou a sedentarização e que no Brasil também havia pré-história, cara. A gente tá caminhando super bem e até a próxima aula. Um abraço, é isso daí.